Que a sexta-feira termina com muitas informações e começamos pelo Grêmio, Taigor Jank, porque o otimismo vem da Itália. Boa noite. Boa noite, Sérgio, Lúcia, todo mundo que nos acompanha no Band Cidade, é isso mesmo. Sabe que a gente está a menos de 48 horas do Clássico Grenal e já começa todo aquele clima de expectativa, de ansiedade. E do lado do torcedor gremista, esse clima ele começou desde amanhã por conta de indícios que vieram da Itália de um aquecimento da negociação entre Grêmio e Douglas Costa. Tudo indica, Lúcia e Sérgio, que o Grêmio está muito próximo de anunciar oficialmente a contratação do jogador que é o sonho de consumo do torcedor gremista. E sobre isso, o Matheus Dávila, nosso repórter que acompanha o Grêmio na Rádio Bandeirantes, atualiza as últimas informações sobre Douglas Costa. Fala, Matheus. Muito boa noite a todos. A tarde foi muito produtiva para o Grêmio por conta da reunião ocorrida na Itália envolvendo os representantes de Douglas Costa e a equipe da Juventus. E as informações que temos apontam para uma liberação verbal já conquistada pelo jogador, faltando poucos detalhes para que o atleta seja liberado de forma oficial no papel. A questão é meramente burocrática, esta é a informação. Por isso, nos próximos dias, no início da próxima semana, esta liberação será colocada em contrato e o atleta será liberado pela Juventus para poder assinar com o Grêmio. Uma informação que eu obtive com o dirigente do alto escalão do clube é que o Grêmio também conquistou a autorização oficial para conversar com o Douglas Costa. O anúncio oficial será feito na próxima semana da contratação para a temporada de 2021. Se o torcedor gremista já estava empolgado com a possibilidade do próximo Grenal do domingo, imagina agora na iminência contratação daquele que será o principal reforço do Grêmio na temporada. E é exatamente isso, o otimismo do Grêmio, muito próximo de contratar Douglas Costa, que é o tema do comentário de César Cidade Dias, titular deste espaço, mas que não está aqui hoje porque está num lugar muito especial. Fala aí, César. Boa noite, Taigor. Boa noite a todos. Tá ali o local do jogo. O Grêmio vem aqui sim no domingo para tentar fazer um enfrentamento contra o Internacional, sair firme, sair forte deste jogo definitivo para as questões do Campeonato Gaúcho. É um jogo imprevisível. É um jogo onde o Grêmio tem sim possibilidade, o Grêmio melhorando na mão do Thiago Nunes, mas é um jogo que vai pegar o imprevisível Internacional de grandes partidas e de partidas não tão fortes. É um jogo de difícil prognóstico, como eu disse, mas é um jogo onde se marcar bem, tem chance. O Grêmio tem Ferreira, o Grêmio tem algumas possibilidades. O Inter tem um bom time também, tem Yuri Alberto que pode jogar, tem o próprio Thiago Galhardo e a bola aérea de Cuesta e de Dourado. Jogo imprevisível, jogo para matar comentarista, porque é difícil fazer o prognóstico, mas a gente sabe que Grenal pode tudo e a gente vai estar empolgado para ver. O Grêmio empolgado por Douglas Costa, tá chegando aí o sonho do torcedor. Até a próxima. Até a próxima então, César. César Cidade Dias, titular desse programa, hoje direto do Beira-Rio, palco do Clássico Grenal do próximo domingo. Sérgio e Lúcia, para fechar de Grêmio, eu vou passar aqui o provável time do técnico Thiago Nunes no Clássico de domingo, porque agora há pouco saiu a lista de relacionados que consta o nome de Thiago Santos, volante do Grêmio que até preocupou os torcedores por sair com dores na coxa na partida de ontem contra o Lanús, mas está relacionado. O provável time do Grêmio tem o goleiro Breno, a defesa com Rafinha, Jeromel, Juan e Diogo Barbosa. O meio-campo de Thiago Santos, que deverá ser confirmado, Matheus Henrique e Darlan. Na frente, o trio de ataque com Ferreira, Luiz Fernando e Diego Souza. Esse deve ser o time do Grêmio no Clássico Grenal do próximo domingo. Sérgio e Lúcia. Mas nós não vamos fechar ainda não os assuntos relacionados ao Grêmio, né, Tago? Porque essa sexta-feira está maravilhosa para quem torce pelo Grêmio, porque teve convocação para a seleção olímpica para completar essa véspera de Grenal. Isso aí. O André Jardini, Lúcia, que é o técnico da Seleção Brasileira Sub-23, que nesse ano de 2021 é Sub-24 porque subiu um ano a categoria, mas é a seleção que vai disputar as Olimpíadas, ele fez a convocação para um período de treinamentos entre os dias 31 de maio e 8 de junho. E 2 jogadores do Grêmio foram convocados. O Breno, goleiro, que faz a sua primeira convocação para a seleção brasileira, e o Matheus Henrique, que já era uma figurinha carimbada nas listas do técnico André Jardini. Claro que todos os destaques foram para o agora goleiro titular do Grêmio, Breno, que deu entrevista coletiva e falou sobre a emoção de estar disputando um amistoso, um treinamento, mas com a camisa da seleção brasileira. Fala, Breno. É a realização de um sonho, né? Ser convocado pela primeira vez, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele está proporcionando na minha vida, agradecer ao Grêmio também pela
confiança no meu trabalho, toda a comissão, enfim. E é uma reviravolta, assim, na minha vida, né, na minha carreira, mas eu acho que as coisas no futebol são assim. E basta a gente estar sempre trabalhando e estar preparado para as oportunidades. E, graças a Deus, eu venho dando o meu máximo e fazendo um bom trabalho. Que legal, merecedor do Breno, né? Bom, desculpa, Lúcia, mas nem todas as notícias são boas em relação a isso, tá? Porque o Breno e o Matheus Henrique, eles vão desfalcar o Grêmio em 3 partidas, tá? A estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece contra o Ceará no dia 29 de maio. O Breno e o Matheus Henrique estarão fora. Eles desfalcam também no jogo de ida da próxima fase da Copa do Brasil contra o Brasiliense e na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Os dois vão desfalcar o Grêmio em 3 partidas, mas convenhamos que é por um bom motivo, né? Quem não fica muito satisfeito é o Inter, porque eles estão em campo domingo ainda. Então, se essa convocação tivesse sido antes, né, talvez não estivesse em campo domingo no primeiro Grenal da decisão. Vamos falar um pouquinho do Inter, que ontem não entrou em campo, mas acabou sendo beneficiado na Libertadores pelos resultados, Taigor. Prejudicado, né, o estoque, porque ficou bem complicada a situação do Inter na Libertadores da América. O Olímpia foi até a Bolívia enfrentar o Always Red. A gente lembra das dificuldades que o Inter teve para enfrentar a equipe boliviana lá na altitude de quase 4.000 metros, e o Olímpia ganhou 2-1 e com isso embolou de vez o grupo B da Libertadores da América. Todo mundo ficou com 6 pontos. E aí, para entender um pouco melhor isso, a gente chama um matemático de peso, o melhor plantão esportivo do país, Paulo Pires, plantão da Rádio Bandeirantes, que vai explicar para a gente a matemática do Inter no grupo B da Libertadores. Fala, Paulinho. Taigor, estou analisando aqui o grupo do Inter, que é o grupo B da Copa Libertadores, que tem 4 equipes empatadas na primeira posição por pontos, cada um com 6 pontinhos na tabela. A matemática para o Inter chegar à próxima fase da Copa Libertadores da América é simples, tem que fazer a sua parte. Mais 4 pontinhos nos próximos 2 jogos. Quinta-feira da semana que vem, o Inter visita o Olímpia lá no Paraguai. E dia 26 de maio, na última rodada, recebe no Beira-Rio o Always Ready da Bolívia. 4 pontos, um empate, mais uma vitória. O Inter estará classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E na semana que vem, se conseguir vencer o Olímpia no Paraguai e tiver o vencedor no jogo do Tátira contra o Always Ready, o Inter estará voltando a Porto Alegre, praticamente classificado para as oitavas de final. Esta é a matemática do Inter para chegar na próxima etapa da Libertadores, Taigor. Valeu, Paulinho, valeu. Bom, então, um compromisso importante do Inter, não só no Clássico Grenal desse domingo, mas na próxima quinta contra o Olímpia, para tentar se manter na Libertadores da América. E claro que tudo isso afeta na preparação do grupo para o Clássico Grenal do próximo domingo. E foi exatamente sobre isso que o Rodinei, lateral direito colorado, falou hoje em entrevista coletiva. Ele foi questionado sobre o momento ruim do Inter na Libertadores e de que maneira isso é projetado dentro do vestiário para a sequência colorada, fala o lateral direito Rodinei. A gente sabe que foi uma derrota que a gente não esperava, mas como eu disse, a gente também está sujeito a perder. O futebol não é... A gente não vive só de vitórias. E agora o nosso grupo sabe o que vem fazendo no Campeonato Gaúcho, sabe o que vem fazendo na Libertadores, e se a gente entrou numa situação desagradável, a gente vai sair junto dessa. Então é continuar trabalhando firme e, como eu disse, é pensar jogo a jogo. A gente sabe que temos um jogo importantíssimo, que é o Grenal domingo, e depois a gente vai descansar e pensar no jogo de quinta-feira para vir com a classificação lá do Paraguai. Valeu, Rodinei. É obrigação do Inter, né? Arrancar essa classificação na Libertadores da América e ainda assim manter um nível de atuação no Clássico Grenal. E é sobre isso que fala Wagner Martins, nosso comentarista do Donos da Bola, da Rádio Bandeirantes. Ele projeta a pressão que existe em cima do Inter por conta do momento um pouco conturbado na Libertadores. Fala, Vaguinha. É inegável que para o Internacional esse Clássico Grenal tem um peso maior. Principalmente porque o Inter não joga só o Clássico nessa semana. O Inter tem esse Grenal, que é o primeiro da decisão do Gauchão, e quinta-feira, um jogo que o Inter transformou em uma verdadeira decisão contra o Olímpia no Paraguai. Então, a pressão que já é inerente a um Clássico Grenal, ela é ainda maior por conta da semana complicada que o Internacional terá na Libertadores da América. Eu digo mais, que a permanência do técnico Miguel Ángel Ramírez depende de resultados positivos nos 2 clássicos grenais, mas principalmente na quinta-feira, onde o Inter, se não vencer, se complica ainda mais na Libertadores da América. Mas a pressão para cima do trabalho do Ramírez é ainda maior.
Valeu, Vaguinha. Bom, para fechar, Sérgio e Lúcia, eu passo aqui o provável time do Inter para encarar o Grêmio nesse Grenal, sob pressão, possibilidade de recuperação do time do Miguel Ángel Ramírez, que deve colocar em campo um time com Lomba no gol, a defesa tendo Rodinei, Zé Gabriel mantido no time, Cuesta e o lateral esquerdo Moisés. No meio-campo, Rodrigo Dourado, o retorno de Edenilson, que não jogou na Venezuela porque havia sido preservado, e ao lado dele o Maurício, já que o Tyson não joga porque não está inscrito no gauchão. O trio de ataque é o projeto com Yuri Alberto pelo lado esquerdo, Palácios do lado direito e Thiago Galhardo sendo o centroavante. Esse é um provável time do Inter que quer a recuperação no Clássico Grenal de domingo. Sérgio, Lúcia. E é o que de melhor o Inter tem para pôr em campo e tentar essa recuperação tão necessária, né, Taigor? Exatamente. Uma boa noite para você, obrigado pelas informações. Valeu, abraço.